Olá, nós somos a equipe PGPEM e nós vamos agora apresentar a nossa aplicação. Bom, para entrar no site, aqui em cima está o endereço, que é pgppen.uk. Bom, o objetivo do nosso site é oferecer uma experiência completa de análise e sugestão de padrões dentro do jogo. Para isso, aproveitamos ao máximo de todos os dados que a API da Riot nos fornece. Aqui na tela inicial, como estamos mostrando para vocês, nós deixamos bem claro o objetivo e ainda implementamos a internacionalização. Como vocês podem ver aqui, nós temos as opções em inglês e nós temos a opção em português. Porque como o jogo ele é mundial, nós temos também a possibilidade de receber visitantes de outras regiões. Aqui, então, neste Combo Box, estão listados todas as regiões suportadas pela nossa aplicação. Bom, o primeiro passo é, então, acessar nossa busca pelo nome de um invocador válido, ou seja, é o equivalente ao nickname do jogador dentro da partida. Após fazer isso, nós iremos, então, para o histórico de partidas, listando as partidas mais recentes. Vou demonstrar a vocês como funciona. Aqui, seguindo agora com a minha região, e só clico em começar a busca. Bom, essa tela que nós iremos apresentar agora é o centro ou o core da nossa aplicação. Nela estão contidos todas as informações necessárias para qualquer tipo de análise. Enquanto eu mostro para vocês as partidas, aqui as 20 partidas mais recentes, vocês podem ver então que o nosso back-end ele está coletando e armazenando no banco todos os eventos e detalhes de maneira síncrona, para permitir a fluidez na navegação. Como o nosso foco é o jogador iniciante, nós apostamos em um design amigável, com bastante imagem e bastante texto traduzindo, então, todo o conteúdo do jogo. Para não sobrecarregar nosso banco, nós guardamos toda essa informação no armazenamento S3 da Amazon e guardamos apenas um link de referência no banco. Ao clicar nessa expansão aqui embaixo, é possível ver os detalhes de todos os participantes dessa partida. Pois como o LoL é um jogo de time, nós temos que separar todos os 10 participantes em 2 times, e para cada um deles nós damos um detalhe de qual foi o resultado ao final da partida, por exemplo. Nessa partida, nós temos ao final dela o nível de cada um, a quantidade de abates, assistências e o dano total causado, assim como a build, ou seja, os itens que ele comprou ao longo do jogo, o ouro total adquirido e se o time foi vitorioso ou se o time perdeu. Nós também mostramos aqui do usuário que fez a consulta, em especial seus feitiços com os nomes traduzidos, as runas, o KDA, que seria o abate, morte e assistência, o ouro total e os itens construídos com os seus respectivos nomes. A partir daí, é possível então aprofundar a análise. Para isso, só basta clicar em ver detalhes para ser direcionado para a nossa próxima tela, que é a timeline da partida. Bom, nessa tela, nós focamos principalmente nos detalhes essenciais que fazem a diferença no aperfeiçoamento do jogador. O primeiro deles é inédito comparando com todos os nossos concorrentes, que é então a disponibilização da posição do usuário no mapa, dando uma boa visão sobre a área do alcance do participante. Bom, para utilizar é bem simples, basta apenas clicar na imagem de um dos participantes, que as posições no mapa são trocadas para mostrar o local que essa pessoa esteve ao longo da partida. Escolher outro, como vocês podem ver, as posições trocam porque cada personagem foi para cada canto em determinado momento do jogo. Tendo essa visão, o usuário então
consegue ter mais ideia do seu posicionamento em relação ao time, pois basta clicar em um outro que é mostrado então a comparação. Outra função importante, que é a que vai ser mostrada a seguir, é a própria linha do tempo, que organiza, ao longo do tempo, todos os acontecimentos da partida, relacionando cada interação do usuário com os elementos do jogo. E ainda momentos importantes da partida, como, por exemplo, o momento em que determinado participante aumentou o nível, o momento em que comprou ou adquiriu um item, o momento em que colocou uma sentinela ou ward. Nós temos também o momento em que um usuário consegue um abate em outro. Por exemplo, o inimigo abateu um outro e em que momento do jogo. Nós temos também outros objetivos, como o momento em que um time consegue derrubar uma base ou torre inimiga ou consegue conquistar algum objetivo importante. Tudo isso registrado ao longo do tempo, a partida inteira. Por exemplo, esta que eu estou mostrando vai até os 28 minutos. Bom, por último, e não menos importante, é a nossa análise gráfica. Nela é possível comparar com outros participantes. É possível se comparar com os outros participantes. Ao longo da partida, claro. A usabilidade é bem simples. Basta apenas selecionar os participantes que a gente deseja fazer a análise. O próximo passo é, então, selecionar qual é o evento ou qual é o dado que quer se comparar. Por último, clicar em Gerar Gráfico. Vai mostrar aqui em cima, como pode ser visto, ao longo da partida, quais foram as quantidades acumuladas de cada jogador, em relação ao ouro, em relação ao nível, em relação à quantidade de tropas conquistadas, em relação à experiência e, por último, os monstros neutros abatidos. Bom, é possível selecionar qualquer um dos participantes. Claro, no mínimo precisa ter um só para ter dados para gerar o gráfico. Bom, então essa foi a nossa apresentação da aplicação Unilol. Muito obrigado.